Marcelo, você na sequência? Eu acho que, Ana, essa palavra que você falou agora, eu acho que é bem legal, engrenagem. E nessa engrenagem, e o teu treinamento foi nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem uma engrenagem diferente da nossa. Tem. Uma dos pontos dessa engrenagem é a presença do patologista que a gente não tem no Brasil. Isso. Então, eu tenho aqui uma série de perguntas que vão levar para um bate-papo nessa linha, né, do que a gente pode fazer sem ter a presença de um patologista, que é a nossa realidade, né? Tá. E, e aí a gente tem muitos veterinários, né, que os patologistas são veterinários, mas a gente tem veterinários que não são patologistas, e muitos que trabalham com animais de laboratório. O que eles podem fazer, né? Na prática agora, o que eles podem fazer? Acredito que a resposta vai ser cursos, mas a gente não vai poder, né, formar patologistas, né? Sim, sim. Então, é algo que é difícil, é algo que você passou aí 2, 3 anos para poder dizer que é patologista, mas o que a gente pode fazer para um veterinário numa determinada situação, numa universidade, no instituto, né, vai fazer uma necrópsia. Outro negócio legal que você falou é que muita coisa pode ser descoberta, pode ser identificada somente com a necrópsia, somente com a macro. Isso. Né, e isso é um ponto bastante importante. Então, eu tenho aí várias perguntas nessa linha, né? O que o veterinário pode fazer, né? A Uhum. primeira coisa, obviamente, é treinar, estudar, mas se tem mais alguma dica. Eu coloquei algumas coisas, tipo necropsiar animais saudáveis. É uma forma de treinar, que a gente acaba necropsiando só animais que morreram por algum motivo ou que estão doentes. Mas tem Exatamente. a gente fica necropsiando animais saudáveis para ver o certo, né? Para ver o normal, Uhum. para perceber, porra, isso aqui nunca vi isso aqui. Um animal, 2 animais por semana, isso é uma ideia legal de se fazer. E, e o que fazer para tentar melhorar, obviamente, essa identificação dessas lesões? E o que você pode comentar sobre isso? Então, num contexto onde você não tem um patologista trabalhando diretamente com você, é uma coisa que às vezes, até os cursos são escassos, né? Tem um curso muito, mas novamente é nos Estados Unidos, é um curso que é do Instituto de o Armed Forces Institute of Pathology, que é o Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos. E eles têm um curso que se chama POLA, que é Pathology of Laboratory Animals. Né? Esse curso é sensacional porque é um curso bem reduzido de todas as patologias de animais de laboratório. Esse é um curso que eu indicaria. Mas, novamente, não é fácil sair do país, não é barato. Fazer um curso desses também, né? Você precisa de um certo, né? Você precisa separar, é uma semana de curso, então essa ainda não é a forma mais fácil. Mas o que eu diria, na verdade, é que o principal é, se você tem um veterinário ali, ele ainda pode. Hoje em dia a gente tem muita literatura que compara, inclusive literatura comparando camundongo com humano, né? E essa literatura está disponível. Então, você tendo o seu veterinário naquele contexto, ele pode ser treinado ou até à distância mesmo, se ele tiver uma parceria com algum patologista. Primeiro, receber algumas orientações do patologista na questão de como coletar os fragmentos, né? Como fazer aquela coleta. Segundo, ele pode se treinar em uma coisa que é muito básica, que é a, a, a habilidade de descrição. A habilidade de descrição é tudo que o patologista tem, né? Quando você abre aquele animal, você tem aquele poder de observar tudo que está acontecendo aí e descrever. Descrever uma lesão é importantíssimo esse pedaço, aprender a descrever a lesão. É uma lesão que é puntiforme, é uma lesão que é difusa, é uma lesão que está localizada só num órgão, é uma lesão que está disseminada através do sistema daquele cadáver. Então, isso é o tipo de coisa que o veterinário ainda pode fazer.
né? E ele pode fazer, às vezes, com algum colega à distância, mas ele pode se treinar, sim, obter algumas dicas, né, de algum colega que seja patologista, por isso é igual para patologia como um todo. Patologia de animais de produção, de animais selvagens, de animais de companhia, é o poder de observação e descrição. Descrever a lesão é super importante. E isso é um ponto que pode ser feito pelo colega. A única parte que fica um pouco difícil é quando chega na histopatologia, né? Aí na histopatologia eu não tenho mais o que fazer, a não sei indicar que você procure um colega patologista, pelo menos para mandar uma foto e perguntar o que você acha disso aqui, né? Então, infelizmente, essa parte ela não tem como ser substituída, né? Mas até então, até a macroscopia, sim, ela pode ser feita por um outro veterinário, né? Pode à distância, até com. Sem querer interromper o Marcel, mas só colocando uma situação que é rápida, que eu sinto, e aí não polemizando, mas é uma falha muito grande do veterinário no conhecimento das ciências básicas, principalmente fisiologia e patologia. Tem veterinário que não consegue entender o sistema patológico de inflamação, a relação entre inflamação e reparação. A patologia geral, né, que A ela é patologia básica entre as geral, espécies, ela é comum entre as então, eu espécies. acho que o entendimento da patologia geral, né, às vezes a gente fala assim, a inflamação é boa. E eu já vi muito veterinário bom falar isso. Que bom que está com inflamação. Não, é uma modulação no sistema de reparação e inflamação, que aí você ainda pode ter alguma noção, como você falou, do básico, do geralzão, né? E aí eu acho que o veterinário, de qualquer lado é obrigado né, a saber isso e minimizaria um pouco essa falha que a gente tem de cursos de patologias específicas, comparativas específicas e tal. Só uma opinião Sim, pessoal. sim. E eu acho que aí você entra num ponto que vai ainda, né, que é o buraco ainda é mais embaixo, quando a gente fala da qualidade de treinamento, né? A qualidade de treinamento vem até das castas até mais básicas, né? Até com as disciplinas mais básicas. Então, isso, sem dúvida, dificulta muito. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma pergunta sua, Marcel. Eu acho que não, mas Ana, você comentou um negócio que eu acho que é importante, e já indo naquela ideia que a gente conversou da outra vez, você falou da foto, né? Então eu Sim, pensei nessa orientação também de como, né, se tem alguma dica de como deve ser essa foto. Então estou falando só do macro, né, do sim, macroscópico, das lesões sim. macroscópicas. Tem alguma dica? E Eu hoje em sou dia, muito de mandar fotos, então eu quero ter umas dicas aí de como eu mando essas fotos para você. Como é que eu tiro essas fotos? Quais são? hoje em dia também com o advento dos celulares, né, você tá ali com uma máquina fotográfica ali pronta, que facilmente você consegue obter uma imagem, né? Não precisa mais ser aquela super câmera, né? Aquela super Canon com uma mega lente, não, você consegue fazer uma imagem de uma qualidade até muito boa só com seu celular. Então, a primeira coisa que eu diria é tente sempre centralizar a lesão de interesse no centro, né? Colocar a lesão de interesse no centro da sua foto, porque aquilo é o que você quer mostrar, né? Eu geralmente com o meu próprio celular o que eu faço eu tento sempre tirar uma foto com flash e uma foto sem flash. De preferência, tente colocar um fundo. Sempre tento colocar um fundo preto, se eu tiver preto opaco ou branco opaco, que ajuda também em você distinguir as colorações. E sempre tem a gente precisa de uma noção de medida. Então, não sei se você reparou nas minhas fotos, isso é uma coisa que eu aprendi. Sempre você tem uma régua,
ali do lado do animal. Eu estou falando no camundongo, até você consegue ver por conta em fazer uma relação com as estruturas do próprio animal, porque você tem o corpo inteiro ali na foto. Mas em casos em que você não tem o corpo inteiro, é interessante você colocar uma régua do lado da lesão onde você quer fotografar. E sempre importantíssimo é a régua estar no mesmo nível da lesão, porque senão você vai dar se tiver em profundidade diferente, você vai dar uma noção diferente do tamanho daquela lesão. É tipo aquelas fotos que o pessoal faz, né, tipo segurando a lua, segurando o sol na palma da mão, é exatamente esse efeito, né? Se você não tem a régua na mesma profundidade da lesão, você vai dar uma ideia errada do tamanho daquela lesão. Então, é basicamente isso. Tenta centralizar a foto, testa com flash, sem flash, testa um fundo bacana para não dar muita diferença na coloração, e é mais ou menos isso. Com celular, hoje em dia, dá para fazer bastante coisa. Tá, legal. Bom, mas ainda nessa linha do treinamento do veterinário sozinho, solitário, e que não tem muito conhecimento em várias áreas, incluindo a patologia, uma vez eu soube dessa técnica da imunossupressão, e é interessante você, né, imunossuprimir um animal, forçar a imunossupressão no animal, para forçar que alguma doença que ele tenha no fundo dele, uma doença subclínica, apareça e você possa identificar na macroscopia durante a necrópsia, antes do animal morrer, ou depois que o animal morreu, né? É interessante fazer isso. É algo que hoje em dia é recomendado em alguma situação? Olha, eu vou te ser brutalmente honesta, eu nunca ouvi falar dessa técnica. Eu desconheço, né? Eu nunca ouvi falar. Eu até comentei com uma colega, a doutora Cristela Pearl, que trabalha na Ohio University, sobre essa técnica, e ela chamou atenção também exatamente para isso. Na verdade, você tem que pensar que, além de possíveis infecções, você também vai estar sobrecarregando esse animal com lesões secundárias ao uso do corticoide, né? Então, já não é uma situação, né? A gente estava discutindo e ela até pensou numa situação que talvez seria mais, não sei se correto é a palavra exata, mas talvez seria mais jogo você estar usando um camundongo nude, mas nem sempre você tem, né, a verba para ter o seu camundongo nude, o seu camundongo já imunossuprimido ali naquela colônia, né? Esses camundongos, eles são mais caros, né? Então, sinceramente, eu não sei te responder se é uma técnica utilizada ou não. Ela nunca ouviu falar, eu nunca ouvi falar, mas com certeza você vai ter que pensar que esse animal ele vai estar sobrecarregado com lesões também secundárias talvez uma hepatopatia esteroidal, né? Além das infecções que você pode ter. Então, eu sinceramente, Marcel, eu te aconselharia a fazer essa mesma pergunta para o Rodolfo. Eu gostaria muito de ouvir o que ele tem a dizer em relação a isso. Sim. Não, eu acho que eu entendi quando eu vi pela primeira vez essa técnica, eu entendi que seria uma estratégia meio de novo, de situações onde você não tem um patologista, de situações onde você não Sim, tem um exame diagnóstico, né, uma sorologia para você mandar o animal, né, e sim, você não sabe exatamente o que aquele animal tem, então você causando essa entendi. imunossupressão, de repente, era uma forma, né, de colocar um animal sentinela, por exemplo. Eu acho que era até tinha uma conversa falando de você imunossuprimir o sentinela, para que o sentinela, já que você não tem condições de mandar o sangue do sentinela para o laboratório, não tem um laboratório, você Sim, fazer imunossupressão no sentinela, para o sentinela te sinalizar, né, o que você pode ter presente na colônia, né? E talvez não entendi. fosse. Eu já vi animais com 5, 6 patógenos diferentes. Não, teria Sim, também saber que sim, todos os patógenos vão aparecer, né, exatamente. vão apresentar os seus sinais, mas pelo menos um ou outro apresentaria, né? Pelo menos seria uma forma de você ilustrar, olha só, estou com um problema na Exatamente. colônia. Eu particularmente não sei se isso é protocolo. Sim, também.
Não acredito, acredito que não seja. Acredito que não seja por essa razão. Mas eu entendo a situação que você fala, em que você não, numa situação em que você não tenha recursos outros que utilizar, que talvez seria uma técnica. Em relação à necrópsia de animais velhos, né, de animais, agora não Ah, não falando de doenças desses patógenos que a gente tem, mas sim, sim, de aprender, porque animais velhos vão ficando, e camundongos, né, ratos, têm muitas patologias com a idade. sim, Né? Então, acho que sim. seria um treino interessante de você, a partir de que idade é interessante, você deve, né, Se aproveitar você esses animais para quiser, funcionamento próprio. se você quiser ver patologia, você faz necrópsia de animais com mais idade, com certeza. Todos esses animais, eles são animais geneticamente manipulados, então eles têm todos aqueles, os fenótipos que a gente comentou sobre as várias linhagens, né? Então, alguns deles desenvolvem amiloidose, que a gente não vê tão frequentemente em determinadas espécies na medicina veterinária, que é super legal de ver. Os tumores, né, na parte da oncologia, você tem um sem número de tumores que esses animais podem ter. Eu lembro até da paleta, né, que a gente viu com os adenomas de pituitária, com os carcinomas mamários, mas você ainda tem as lesões degenerativas que também podem ocorrer. Então, sem dúvida, você necropsiar um animal velho, né, digamos, alguns, dependendo da linhagem, às vezes até a partir de 6 meses de idade, eles começam a desenvolver determinadas neoplasias. Então, eu acho, sim, não tenha dúvida, eu acho que num contexto onde você tem a possibilidade de fazer a necrópsia de um animal mais velho, com certeza absoluta você vai aprender alguma coisa. E sempre o que eu tomo, sempre como regra para mim, eu sempre analiso tudo, tudo. Porque sempre eu vou encontrar alguma coisa, até mesmo na histopatologia, você encontra alguma coisa que às vezes você não viu na macro, né? Então, eu acho que realmente, em termos de aprendizado, é excelente. Ah. Tá, e nessa linha, agora, falando como revista, é, o, como eu posso saber se esse meu achado é algo interessante de ser publicado? Então, a gente vê muitos casos sendo publicados, achados patológicos, e, e eu acho né, um caso, né? Eu vejo, abro, vejo o útero. E aí, como é que eu sei se aquilo ali é algo que é realmente raro, não é raro, se deve ser publicado ou não deve ser publicado? Eu tiro a foto e mando para você, você me diz se a gente publica juntos ou não. Essa é uma ideia, essa é uma estratégia. A outra é que, assim, a gente tem, já existe uma literatura vasta, né, em termos de patologia, né? Eu indicaria uma das literaturas que eu indicaria, que é excelente, é só sobre patologia de animais de laboratório, é o livro do Percy and Bartle, que está na 4ª edição. Então, assim, mas isso é um ponto. Agora tem aquele ponto que cada colônia é uma colônia, cada biotério é um biotério, né? E você tem as suas condições. Então, eu acho que vale a pena, a partir do momento, que é por isso que existe até aquele consórcio internacional de fenotipagem, cada animal ele está num determinado ambiente, sofrendo um determinado manejo, então esses pontos eles são diferentes de um lugar para o outro. Então o fato de você encontrar uma lesão que já foi publicada, já existe na literatura, tá, mas existe na literatura nessa mesma situação em que eu estou encontrando, então não necessariamente você vai se guiar pelo que já está na literatura, mas assim, pela situação em que você tem.
né? Se a situação que você tem é uma situação nova, eu acho que é mais do que útil, né, para outros lugares, para outros biotérios se guiarem, né? Às vezes surtos que você tem, surtos de óbitos que você tem, e você passou por uma determinada situação no seu biotério e você não é um patógeno até que comum, mas você não conseguia entender de onde vinha e você teve que fazer todo aquele rastreamento. Essa história é super rica, tem uma experiência, é uma experiência super boa para você dividir com colegas. Então, eu acho que vale a pena sempre que você tiver uma situação assim, eu acho que a publicação ela é muito relevante. Tá? É entender o contexto e mais E fazer essa aí, Marcel, seria também interessante colocar um histórico, né, para quem, Ana, o que que você acha? Comportamento histórico desse animal, da colônia, para Com isso fazer, porque com exatamente certeza. configura um diferencial como ser humano, né? O ser humano você faz uma anamnese, mas no camundongo você não vai fazer. Então, mas você faz um histórico desse animal na sua colônia que levou ao surgimento talvez de uma lesão muito semelhante a vários outros lugares. Mas você Sim. tem uma coisa diferencial que vai te dar um ineditismo para a publicação. Não sei se é isso E que tem o Marcel estava muitos colocando e você colocou, mas foi o E que eu tem entendi. muitos diferenciais no sentido de. Tem muitos critérios que têm que ser analisados, né? A temperatura da sala, né? O grau de umidade, é, o manejo que era feito, quantas vezes que aquele animal era examinado, que era monitorado, de quanto em quanto tempo era monitorado, passou a exibir determinado comportamento, comia ração dessa ou daquela, né, o suprimento de água era esse ou A aquilo. Tem muitos. pandemia, eu acho que vai. A pandemia, eu acho que vai ter que ser um fator que a gente vai ter que relevar daqui para frente, um pós-pandemia. Uhum. Perfeito, Ana. Não, a ideia é essa. A ideia é de uma forma, eu acho que essa pergunta foi para estimular, na verdade, que veterinários, quando encontrarem situações com alterações patológicas, que não simplesmente deixem passar, mas primeiro registrar, por isso que fez a pergunta da fotografia, e Sim, depois mandar para você, né? Ou te procurar para discutir, né, se é algo que vale a pena, trazendo todo esse contexto, né, de onde, como foi encontrada aquela lesão ou as lesões. E sim, nessa mesma linha entra um outro ponto, que são os animais geneticamente modificados, que a gente tem uma quantidade enorme. E você falou do mouse fenômeno, da, da fenotipagem, e, e é algo que a gente tem que também sempre alertar as pessoas que trabalham com animais geneticamente modificados de como fazer uma busca por alterações ligadas à alteração genética. Então, por exemplo, a alteração genética acontece no coração, então aquele determinado grupo está só preocupado com o coração, mas sim, esquece que, de repente, aquele mesmo gene pode estar associado ao testículo. Então, exatamente. você nunca abre o testículo do animal para ver se tem alguma coisa, alguma alteração ou qualquer É, outro órgão. Então, não, not me. em relação a trabalhar com animais geneticamente modificados, o que você sugere aí de atenção que a gente deve ter no momento da necrópsia? Então, é o que você estava falando, às vezes o pesquisador está preocupado com o coração e não abre o restante. Not me. É aquela coisa, é um padrão, na verdade, é um padrão internacional para fenotipagem. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu passei aquela lista da Rene, né? A Rene, que eles têm uma listagem de todos os órgãos e tem exemplos de cada um dos órgãos, como que a gente deve representar, porque aquele animal que você fez uma alteração genética e você esperava, você tinha a previsão de um determinado fenótipo, ele te gerou outro fenótipo, né? E é aquilo que você tem que descobrir. Então, parte da fenotipagem é você analisar aquele animal de, assim, exatamente de cabo a rabo,
né? Da ponta da cabeça até a ponta do rabo, você analisa absolutamente tudo, mesmo porque você pode sim ter resultados e alterações que você não previa e que você pode publicar e que fazem parte daquele fenótipo, né? Por isso que a fenotipagem tem que ser muito bem padronizada e deve ser padronizada, né? E talvez por isso que a gente esteja na falta de contribuir, né, a nossa parte na América do Sul, entre os institutos que ajudam na fenotipagem de animais, porque realmente é um processo que tem que ser muito controlado e muito bem feito, e não existe isso de você eutanasiar um animal para só verificar determinado órgão. Né? O animal é uma unidade biológica como um todo, por isso que não é uma placa de células. Então você tem que esperar que você pode sim ter alterações que você não esperava. Isso é muito comum de ocorrer quando você começa uma nova construção genética. É muito comum de ocorrer você encontrar lesões onde você não esperava ter. Era isso que a gente fazia durante a minha residência no Quad Institutional, na Rockefeller, MSKCC, Cornell. Antes do pesquisador, o pesquisador ele primeiro precisava de um camundongo com que ele fosse nocaute, né, com deleção para determinado gene, para construir o modelo de doença humana X. Só que aquilo é um camundongo, é uma nova unidade biológica. Então, antes dele trabalhar com esse camundongo, primeiro o patologista vai analisar todo aquele camundongo de cabo a rabo. Ele vai fazer uma radiografia, se possível, ele vai fazer ressonância magnética e vai fazer análise de todos os órgãos para verificar, era uma doença de Marfan, esses animais realmente eles têm doença, eles têm alterações articulares, mas tem mais alguma alteração em partes moles? Tem alteração em algum outro órgão, sítios inversos de alguma coisa, algum outro órgão que tem alguma alteração anatômica? Então, tá vendo? Eu fui falando e já me perdi, já embolei em tudo, já me perdi na pergunta. Desculpa, Marcel, qual que era a pergunta mesmo? Rastreamento do. Fala, Marcel, desculpa. Não, era sobre essa procura dos, né, durante a necrópsia ou durante a eutanásia de um animal geneticamente modificado, esses mutantes, né, de estar com outro. Exatamente. Então, assim, não existe fenotipagem, não existe fenotipagem de um órgão só. A fenotipagem é daquela unidade biológica como um todo. E ela tem que ser massivamente minuciosa, completa e igual para aquele grupo como um todo. Porque você vai definir este animal com genótipo tal tem genótipo tal que inclui alteração de válvula cardíaca, que alteração em articulações, alteração em tecido mole, alteração em aparelho visual, aparelho auditivo, tudo isso. Então, isso é a fenotipagem, né? Posso fazer só uma provocação rápida? Claro. Provocação mesmo, rápida. Falta, às vezes, em qualquer linhagem, mas principalmente nos nocautes, curva ponderal, morfometria e agora para linhagens gerais. Não se abre o cérebro. Porque o cérebro não serve para nada. Né? O cérebro não serve para nada. A gente analisa medula espinhal, a gente analisa membro pélvico, a gente analisa medula óssea. Tudo tem que ser analisado. Senão não é uma fenotipagem. E a própria morfometria pode te dar um sinal de esplenomegalia, hepatomegalia. Que é aquela morfometria que a gente que se faz. É simples que você pode fazer se você não tiver essa ressonância. Ressonância, exatamente. Exatamente. Eu acho que a última pergunta agora é da Cláudia, né?
Sim, verdade, assim, antes disso, né, só complementando essa questão dos animais geneticamente modificados, no Brasil, assim, a gente ainda produz muito pouco, então a Sim, grande maioria das linhagens que nós temos, elas são importadas, sim, mas nem todas vêm da Jackson, porque os que vêm da Jackson, eles já foram muito bem caracterizados, geralmente exatamente, exatamente. é aquele modelo, mas uma questão que a gente tem é que muitos pesquisadores vão fazer uma parceria, uma colaboração no exterior e trazem um modelo para o Brasil Sim. e começam a fazer pesquisa, né? Então, assim, Aham. nessa situação, você, assim, como patologista, o que você recomendaria? O que poderia ser feito com esses modelos? Em que sentido, Cláudia? De caracterização Então, desse modelo. então, o que eu ia exatamente comentar, que eu acabei esquecendo, é que naquele slide em que a gente vê a nomenclatura dos animais, que a gente vê a última letra da onde que vem, né, de que laboratório que vem, por exemplo, eu já tive situações em que eu estava trabalhando aqui com uma linhagem que era super específica e tinha vindo do Jackson Lab. E é importante porque exatamente antes de você liberar aquele animal para qualquer estudo, a fenotipagem tem que ter sido feita. Então, obviamente, saindo do Jackson Lab, aquele animal já foi fenotipado, né? E eu comecei a encontrar determinadas lesões aqui que eu não esperava. Então, eu entrei em contato com o patologista do Jackson Lab, e pedi exatamente a fenotipagem, os resultados de fenotipagem daquele animal, e bem ou mal eu encontrei uma lesão que não era uma lesão que tinha sido descrita naquele animal. Então, assim, infelizmente foi um único animal que eu encontrei aquela lesão, mas eu acho que o que eu estou querendo dizer é que exatamente esse conjunto de colaboração mundial serve exatamente para isso, né? Para que essas informações sejam divididas com a comunidade científica. Uma coisa, Então, uma pessoa. Perdão, pode falar, uma Marcelo. curiosidade, essa lesão que se encontrou era macroscópica ou microscópica? Era macroscópica. Era um tumor num animal até que relativamente novo, e era um tumor que não havia sido descrito nessa linhagem. Mas pode ser um tumor de background, é uma linhagem bastante nova, então pode ser uma lesão de background que vai acabar sendo descrita, né? O problema é você descrever, eu acho, voltando naquela questão de você relatar ou não, o problema é quando você tem um único animal apresentando aquilo, né? Geralmente você espera ter pelo menos mais alguns animais para poder falar, olha, em todos esses animais eu encontro essa mesma lesão, né? Mas voltando nas informações que aquele consórcio mundial oferece, é exatamente para isso. Existem tantos fenótipos, né, que já foram criados, e se cada um que faz né, descobre um gene novo e descobre uma proteína nova e trabalha com aquilo, coloca essas informações dentro de um consórcio para o uso de todos, só vai cooperar com todos, mas é aquela coisa, é por isso que tem que ser um padrão rígido de qualidade, porque é uma informação extremamente importante que você está repassando para colegas através do mundo, né? Então nesse caso, Cláudia, eu acho que eu correria atrás do Jackson Lab, do patologista, né? Eles têm vários patologistas lá, e pedir informações realmente sobre aquele fenótipo. Perfeito. É, uma outra coisa só, complementando, né, essa questão das alterações que não foram descritas, o que a gente observa também com muita frequência é que os animais geneticamente modificados, eles apresentam uma suscetibilidade diferente aos patógenos. Então, Sim, geralmente, mesmo que não seja uma linhagem imunossuprimida,
muitas vezes eles são mais sensíveis e até patógenos que na nossa colônia eles não causam doença, e alguns micro-organismos que também não são patogênicos para os nossos animais, quando a gente recebe uma linhagem geneticamente modificada, muitas vezes eles acabam manifestando doença, manifestando alteração. Né? Sim. Não sei se Sim. você já teve alguma experiência nesse sentido. Sim, eu tive experiência, mas até no momento, trabalhando no Brasil dessa forma, eu tive uma experiência, mas era uma linhagem, era o suprassumo do imunodeficiente. Então, é uma linhagem que é até difícil de trabalhar, em qualquer lugar do mundo é difícil trabalhar com essa linhagem. Mas eu fico imaginando o quanto dos camundongos que não são os geneticamente modificados, que são as linhagens de fundo para esses camundongos, o quanto que elas não estão, não que elas não tenham a infecção, mas o quanto que elas estão expressando essas infecções. Né? Então, mas eu entendo que realmente esses animais mais sensíveis, talvez porque eles venham de colônias um pouco mais rígidas, que eles nunca tiveram contato com aqueles patógenos, né? Então, eles chegam aqui e passam a ter contato com esse patógeno, né? É a mesma coisa que a gente quando não tem contato, né? Não tem contato com coronavírus, teve que sair correndo, arranjar uma vacina para, né, para a gente conseguir se safar dessa infecção. Entendo, eu usei muito esse exemplo nas minhas aulas. É isso aí. Bom, a pergunta sobre a fenotipagem, né, nessa conversa você acabou respondendo, uma parte que o Marcel fez e a outra que eu fiz. Eu só queria voltar em duas perguntas do Marcel que eu acho que vale a pena a gente comentar. A questão da imunossupressão dos animais para manifestar a doença e a necrópsia, a avaliação de animais velhos. Né? Então, o que a gente utiliza relativamente com uma frequência é utilizar, como você falou, o NIUD. Ele é um animal utilizado nas colônias como sentinela, então, principalmente para identificar infecções bacterianas. Sim. Ele é bem sensível, a gente consegue observar principalmente aqueles abscessos, sabe, perioculares. Você colocou ele numa colônia, se tiver Staphylococcus, por exemplo, os animais eles vão apresentar o abscesso. E, em conjunto, realmente a avaliação de animais velhos. Então, é bem comum, né? Se você não é uma prática a gente manter esses animais mais velhos na colônia, mas quando a gente tem alguns reprodutores ou alguns animais que envelhecem por algum motivo, é bem comum. Na necrópsia a gente identifica várias alterações. Um exemplo bastante clássico é com rato. Então, o rato ele é bem sensível a alterações respiratórias, lesões pulmonares, né? Sim, micoplasmose. Micoplasmose, por uma associação de alguns vírus também. Então, ele tem complexo respiratório. O camundongo infanto, jovem, adulto, a gente, assim, mais ou menos tem uma ideia de semanas. Eu me perguntei isso outro dia, por causa dessa questão da criação e experimentação. O animal, teoricamente, camundongo teria 3, 4 anos de vida. Eu nunca vi um animal morrer de velho dentro de um biotério. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, né? Que idade de semanas, é uma pergunta minha mesmo, vocês considerariam como ele como relativamente senil ao ser humano? É senil ou não, né? Qual seria a palavra, né? Seria... Velho é pejorativo, mas de idade avançada, né? Terceira idade, vamos dizer assim. Qual a idade? Quantas semanas vocês considerariam camundongo? Olha, eu acho que, bom, depende o quanto você estiver imaginando esse senil, né? Então, se for um animal bem velho mesmo, eu tenho algumas experiências, porque eu tenho animais mutantes, com dificuldade de reprodução, então, e eu trabalho uso machos heterozigotos para acasalar, que são mais eficientes, né? Eles não manifestam fenótipo. Então, esses machos, eles ficam por muito tempo na colônia. Eu começo a observar perda de peso,
diminuição da reprodução a partir de 1 ano e meio desses animais. 1 ano e meio. É. Eu estava imaginando mais ou menos Em 1 média, ano. que Eu eles não estava começam... querendo acreditar mais ou menos em 1 ano, mas eu estava É. achando que era mais ou menos 1 ano a mais. Mas eu estava achando que era muito. Mas legal. Mas já mantive animal até quase 2 anos. Caramba. Agora, mais que isso, não. Mais que isso, realmente, eles começam, inclusive, ficar mais letárgicos, não tem menos atividade na gaiola. A gente observa essas alterações. E na veterinária, ainda não tenho resultados, né, de alguns estudos preliminares, mas tem um estudo com o departamento de reprodução que estão avaliando a senilidade na formação dos espermatozoides, né, e depois na prole. Então, eles mantêm os camundongos por mais de 1 ano, certamente. Eu ainda não tenho essas informações. Mas a gente pode até chamar esse grupo para fazer uma discussão. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que podemos já, né, agradecer a Ana, podemos já caminhar para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo também. E, Ana, muito obrigado. Né, eu acho que foram algumas sessões aí de bastante informação, numa área extremamente importante e carente para a gente. Eu acho que muitas das perguntas foi mostrando a necessidade de treinamento, a necessidade de mais formação, de mais conhecimento. E a gente espera que você possa participar mais e estar mais disponível também para assessorar essa comunidade científica carente nessa área de patologia. Então, vamos conversar mais sobre projetos que a gente pode fazer junto e nessa linha da informação e também da publicação, da importância da gente relatar todas essas situações que qualquer veterinário que trabalha em biotério presencia, né, na sua rotina.